Nesta aula online, né, o tema é Primeira República no Brasil. E quando eu falo de Primeira República no Brasil, eu estou me referindo a qual época? Bom, vamos situar aí a época, né? 1889 até 1930. O que aconteceu em 1889? No dia 15 de novembro, feriado, que hoje é feriado, né? O 15 de novembro ele é feriado. Ali acontece a proclamação da República. É até um nome bonitinho, né? Proclamação da República é um nome bonitinho para na verdade, se referir a um golpe militar. Né? A República ela é instalada no Brasil a partir de um golpe militar. Isso aí a gente não pode esquecer, não pode deixar de falar. Quem comanda esse golpe militar? O Marechal Deodoro da Fonseca. Né? Ele, inclusive, vale a pena aqui a gente traçar rapidamente, né, um pouquinho da história do Marechal Deodoro. O Marechal Deodoro da Fonseca, ele nasceu em Alagoas. Inclusive, lá em Alagoas tem atualmente tem uma cidade chamada Marechal Deodoro em homenagem a ele. E o Deodoro, ele foi tentar a vida no Rio de Janeiro. O sonho dele era ser militar. O sonho dele era ser militar. E até porque militar era, e é até hoje, na verdade, né, digamos assim, uma atividade que gera um status, né, dá um status na sociedade. A pessoa, ela, digamos assim, ela tem um certo prestígio na sociedade quando é militar. Por quê? Por piores que sejam ações de militares, e podemos dar muitos exemplos a respeito disso, tanto militares na prática cotidiana, como né, quando os militares se aventuraram na política, mas mesmo assim, o Exército ainda tem o Exército, polícia, né, ainda tem um prestígio na sociedade. É claro, eu falo assim, nossa, ai, por piores que sejam as ações militares, você pensa, nossa, então o militar só faz coisa ruim. Não estou dizendo isso não. Assim, lógico que né, os militares têm a sua importância, têm o seu valor, né, tanto, né, o Exército como a polícia militar e tal, tem o seu valor, claro, né, a sua importância na sociedade. Mas eu falo assim, como toda atividade, toda profissão, todo grupo, tudo que mexe com o ser humano, tem aqueles que são ruins também, né? Então, no caso dos militares, não seria diferente. Tem aqueles que são ruins, mas mesmo apesar desses que são ruins, e apesar das experiências políticas que tivemos com militares no poder, e que foram, né, assim, experiências que eu digo que são para serem esquecidas, aliás, não ser esquecidas, mas eu falo assim, para não se repetir, né? São experiências que não devem se repetir. Mas, ainda assim, os militares têm um prestígio na sociedade. Então, né, no século XIX, você tem um exemplo aí do Marechal, do Deodoro, né, ainda vou chamá-lo de Marechal depois, do Deodoro, que sonhava em ser militar. Por quê? Porque no século XIX, ser militar era algo que dava status na sociedade, era uma forma de crescimento na sociedade. Até mesmo para os mais pobres, né? Até mesmo para os mais pobres. E Deodoro chega ao Rio de Janeiro aos 16 ou 17 anos de idade, por aí. Ele era quase da idade do imperador Dom Pedro II. Os dois eram diferentes de 2 anos só, né? No caso, o imperador Dom Pedro II era 2 anos mais velho que o Deodoro. Então, Deodoro chega no Rio de Janeiro e procura o imperador.
né, pedindo, olha, eu gostaria muito de entrar no exército, mas eu não tenho condição e tal. E aí Dom Pedro II ajuda Deodoro a entrar para o exército. E depois, e com o passar do tempo, os dois se tornam amigos, né? Inclusive o Deodoro da Fonseca, ele cresce no exército, né? Vai caminhando com as patentes, né? Até chegar ao grau de marechal. Né? Marechal aí é uma patente dentro do exército. E o Deodoro da Fonseca chegou a comandar tropas na Guerra do Paraguai, né? Depois ele foi para o Rio Grande do Sul, ele ficou responsável por tropas ali no Rio Grande do Sul. E na década de 1880 você tem Deodoro da Fonseca sendo pressionado a tirar o imperador do poder. Né? Porque, como eu disse, o Deodoro da Fonseca e o imperador Dom Pedro II eram amigos. E havia uma pressão em cima do Deodoro para ele tirar o imperador do poder e instalar a república aqui no Brasil. Por quê? O Marechal Deodoro, ele tinha bastante influência dentro do exército. Então, muitos republicanos dentro do exército sabiam que para a movimentação de instalação da república dar certo, Marechal Deodoro tinha que participar. Porque ele tinha poder dentro do exército para levantar mais pessoas que apoiassem a ideia republicana. Tudo bem. E nisso ele acabou ele foi convencido, né, de instalar a república e Deodoro comandou o grupo de militares que no dia 15 de novembro de 1889 toma o palácio do Ministério da Guerra e declara a república no Brasil, expulsa a família imperial do Brasil, e né, instala aí um governo republicano. Então, o que mudaria no Brasil tendo a república? O que mudaria no Brasil? Primeiro, enquanto éramos monarquia, o governante, ele estaria no poder a vida toda. Né? Dom Pedro II, se não tivesse sido tirado do poder, ele ia ficar no poder até morrer. Passar, né, para a filha, no caso, porque o Dom Pedro II não tinha filho homem, né? Ele tinha só 2 filhas. E ia passar para a filha, depois para o neto, bisneto, etc. E talvez teríamos imperadores até hoje no Brasil. Né? E então, dentro de um sistema de monarquia. Agora, no sistema de república, o governante ele fica por um tempo no poder. Né? O governante ele fica por um tempo. E esse governante, ele é escolhido pelo voto. Só que depois nós vamos falar depois a gente vai ver como é que era essa questão do voto no Brasil no período da Primeira República. Mas o fato é que né, o sistema republicano ele já vai ter essa diferença em relação à monarquia. E aqui no caso do Brasil, havia uma pressão aí para se instalar a república, porque na América Latina, o Brasil era a única monarquia. Talvez se você for aos livros de história, você vai ver que nos livros falam, né? O Brasil era a única monarquia das Américas, né? Juntando aí com a América anglo-saxônica, né? Ou seja, o continente americano todo, aí o Brasil seria a única monarquia. Eu particularmente discordo. Por quê? Porque
não podemos deixar de levar em conta o Canadá. Né? No século XIX, o Canadá pertencia à Inglaterra até 1867, e dali para frente o Canadá, mesmo independente e tendo um governador, um primeiro-ministro, não deixou de ser monarquia. Mas como assim? É porque o Canadá, independente, ainda reconhece os reis e rainhas da Inglaterra como chefe de Estado. Então, até hoje, se você olhar hoje em dia, né, se você olhar qual que é o sistema de governo do Canadá, monarquia constitucional. Aí você vai ver lá que tem um primeiro-ministro como chefe de governo. Ótimo. Canadá é independente. Mas aceita a rainha Elizabeth II como chefe de Estado. Aí, claro, aí cabe aqui uma perguntinha. Qual que é o poder que a rainha Elizabeth tem sobre o Canadá? Nenhum. Na verdade, é só uma honraria, vamos dizer assim, um reconhecimento, mas que não se reflete em poder nenhum. Vamos dizer assim, quem manda de fato no Canadá é o primeiro-ministro. Né? Mas mesmo assim, né, não deixa de ser uma monarquia constitucional. Então, quando vocês verem nos livros de história, falando que o Brasil foi a única monarquia das Américas, pensem que, na verdade, o Brasil foi a única, né, o Brasil era a única monarquia da América Latina. E mesmo assim, não foi a única experiência de monarquia que teve aqui na América Latina. Né? O Haiti teve imperadores, o México teve imperadores, só que foram experiências que duraram pouco tempo. Né? Experiências que duraram pouco tempo. Eu tô lembrando de um caso aqui. Não dá nem para dizer que é na América Latina. Tem alguns países independentes na América Central, que faz parte da América Latina, né? Que também aceitam a rainha da Inglaterra como chefe de Estado. Então a gente poderia limitar aqui a América do Sul. Né? Na América do Sul, Brasil, única monarquia. Em 1889... Professor? Oi, pode falar. Então, só para resumir, Dom Pedro I foi apunhalado nas costas, certo? O segundo, né? Dom Pedro II. Foi apunhalado pelas costas, praticamente. Tá certo. Porque o Marechal Deodoro da Fonseca era amigo dele, né? Imagina se não fosse. Imagina se não fosse. Mas, assim, havia até um plano, eu já estava lendo sobre isso há uns tempos atrás, assim, havia até uma ideia de prender e matar a família imperial. Né? Passou pela cabeça de alguns republicanos, passou essa ideia, né? De prender, matar. Eu acho que aí, nesse caso, até pelo fato do Marechal Deodoro ser amigo de Dom Pedro II, é que não deixou isso acontecer, de prender e matar Dom Pedro II e a família imperial. Então aí o que aconteceu? Não vamos prender ninguém e tal, vamos expulsar do país. Pronto, expulsou do país, né? Aí a família imperial foi embora primeiro para Portugal. Aí em Portugal a esposa de Dom Pedro II morreu, e um mês depois da instalação, da proclamação da República. Chegou em Portugal, ela já estava meio doente já, ela morreu. A imperatriz Teresa Cristina. E depois Dom Pedro II foi para a França, porque o genro, um dos genros, né, de Dom Pedro II, era francês. E levou Dom Pedro II para morar em Paris, e Dom Pedro II morreu em Paris no ano de 1891, né, 2 anos depois da proclamação da República. E o Marechal Deodoro da Fonseca, aqui no Brasil, né, ele se torna, então, o primeiro presidente do Brasil. E aí inaugura o período que nós conhecemos como Primeira República.
Mas também pode ter outro nome aqui, né? Pode ter outro nome. Aí agora minha mão esquentou, eu vou tirar a luva. Depois, a hora que gelar, eu ponho de novo. Até para facilitar aqui para eu mexer no computador. Então, a Primeira República, ela também recebeu outro nome. Ela ganhou o nome de República Velha. Mas por que República Velha? Vocês ainda vão estudar o governo de Getúlio Vargas. E no governo de Getúlio Vargas, ele próprio deu para o seu governo o nome de Estado Novo. E os governos anteriores a ele deu o nome de República Velha. Então ficou, né, essa diferença nos nomes aí, né? Então o período de 1889 até 1930 ganhou o nome também de República Velha. Foi o nome dado durante o governo de Getúlio Vargas. O Marechal Deodoro, ele foi o primeiro presidente do Brasil. Só que ele não durou muito tempo no poder, ele durou 2 anos só. Ele é declarado, ele proclama a República, né, no dia 15 de novembro de 1889. Em fevereiro de 1891, ele ganha uma eleição no Congresso Nacional. Então, a primeira eleição para presidente que teve não foi a população que votou, foi só os deputados e senadores. Aí escolheram o Marechal Deodoro para continuar no poder. Só que no mesmo ano de 1891, mais exatamente no dia 23 de novembro, o Marechal Deodoro da Fonseca teve que renunciar. Porque ele era acusado de corrupção. O primeiro presidente do Brasil teve que deixar o poder acusado de corrupção. Começamos bem, não? Nosso período republicano começou muito bem, não? E então, você tem aí essa situação, né, acontecendo aí, onde o nosso primeiro presidente, coitado, nosso primeiro presidente foi já quase impeachmentado, né? Já ia sofrer processo de impeachment já no final do século XIX. Mas a gente vai entrar nesse detalhe depois. Aqui hoje nós vamos ver algumas características mais gerais do período, né? Então, vocês estão vendo aí no meio, bem no meio mesmo aí da tela, onde está escrito aí, ó, elege. No meio da tela. Elege. Né? Mas elege quem? Né? Elege o quê? Então, quem vai eleger quem? Então, na verdade, você vê que é um ciclo, né? Do lado esquerdo aqui, está escrito curral eleitoral. O que é curral eleitoral? Curral é uma palavra pesada, né? Assim, para se referir a seres humanos, né? O que é o curral? Para quem conhece roça aí, sabe que curral é o lugar onde ficam os bois, as vacas, né? Então, onde fica o gado, né? Para descansar e tal. O curral é isso, né? E aí, para se referir a eleitores, você fala em curral eleitoral. Então, mas por quê? Porque da mesma forma que uma pessoa, um vaqueiro, ele leva o gado para onde ele quer que o gado vá. No curral eleitoral, os eleitores votavam naqueles que os líderes políticos da região mandavam. Nossa, professor, mas era assim que funcionava? Era. Mas o voto não era secreto? Não. Até 1930, aqui no Brasil, o voto não era secreto. O voto era aberto. Eu poderia, por exemplo, faz de conta, eu sou um fazendeiro, um rico fazendeiro da região, coronel, né? Sou coronel da região, fazendeiro rico, né? E eu estou apoiando um candidato a deputado.
E aí eu coloco um empregado meu do lado da urna para vigiar, né? Em quem as pessoas vão escrever ali, porque o voto era no papelzinho, né? Então, escrevi o nome, eu então só marcava o X, punha dentro da urna, para depois aqueles votos serem contados. E aí eu poderia, como fazendeiro, o coronel da região, colocar funcionário meu ali para vigiar a urna, né? E aí funcionário meu chega lá e fala assim, ó, fulano, ele não votou no candidato que o senhor está apoiando. Aí pode deixar. E aí quem não votava no candidato que o líder da região apoiava, podia sofrer punição depois. De repente, assim, sabe aquelas, entre aspas, coincidências da vida? Tipo, o cara votou num sujeito diferente do que o coronel da região apoiava. Aí, uns tempos depois, ele apanhava na beira da estrada. Ou então, né? Nossa, olha só, a casa dele pegou fogo. Olha que coincidência, né? Ou então, o filho dele perdeu o emprego. Olha que coincidência. Então, tinha muito isso. Na verdade, em alguns lugares no Brasil ainda tem isso. E olha que o voto é secreto, hein? Imagina se não fosse. Então, e aí, aliás, é um dos problemas, é uma das críticas. Olha só para você ver como é que as coisas do passado faz a gente pensar nos tempos de hoje. Atualmente, tem uma proposta, até o Congresso Nacional já tem proposta assim, de que o voto seja impresso, né? Então, né, a proposta fala que, se for aprovada, né, ela tenta fazer o seguinte, você ir lá na urna eletrônica, digita o número lá do candidato que você está votando, confirma tal, e sai um papelzinho com seu nome, né, tal, e o candidato em quem você votou. Os que são a favor dessa proposta, estou falando de hoje, em 2021, corre uma proposta dessa no Congresso Nacional. Os que são a favor dessa proposta dão o seguinte argumento. É para evitar fraude na eleição. Mas é para evitar que tenha corrupção, porque a urna eletrônica ela pode ser manipulada, tal. Uma grande bobagem, na verdade. Mas tá bom. Agora, os que são contra a proposta já dizem o seguinte, já dão o argumento seguinte. Só interessa que o voto seja impresso, ou seja, que saia um papelzinho ali mostrando em quem você votou, isso aí só interessa para quem quer controlar o voto dos outros. Né? Por exemplo, um criminoso aí de milícia no Rio de Janeiro, né? Vai poder controlar em quem que as pessoas votaram ali na favela onde ele manda. Né? Porque aí todo mundo vai ter que mostrar o papelzinho, não, votei em tal candidato e tal. Né? Ou então, qualquer pessoa que tenha más intenções, né, com relação a controlar os outros e tal, vai poder cobrar o papelzinho lá, não, quero ver em quem que você votou. Né? Porque se não votou no que eu estou apoiando, no que eu mandei você votar, aí a conversa vai ser diferente. E até políticos também, né? Políticos poderão fazer isso, né? Deixa eu ver o papelzinho aí em quem que você votou. Então, essa proposta de imprimir o voto na urna eletrônica é um risco da gente voltar com mais força aos tempos do coronelismo, onde líderes políticos, líderes militares, fazendeiros, né, controlavam o voto das pessoas. E no caso do Brasil, na Primeira República, quem é que podia votar? Porque ainda tinha isso. Não era todo mundo que podia votar. Então, era mais fácil você controlar o voto das pessoas
quando tinha menos gente votando. Aí, vamos lá, vamos pelos que não podiam, né? Vai. Primeiro, as mulheres. Até 1932, oficialmente aqui no Brasil, mulher não podia votar. Houve casos, claro, por exemplo, 1928, teve o caso de uma mulher, inclusive era daqui de Varginha, uma mulher chamada Mieta Santiago, que conseguiu na justiça o direito de votar e se candidatar numa eleição. Foi o primeiro caso na América Latina. No mesmo ano, 1928, agora fugiu o nome, é Luzia Soriano, se eu não me engano, Eu sei que era lá no Rio Grande do Norte, cidade de Lages. Ela conseguiu também o direito mas conseguiu na justiça, o direito de votar e de se candidatar. E lá ela ganhou a prefeita de Lages, no Rio Grande do Norte. Foi a primeira mulher na América Latina a assumir um cargo político. Então, assim, você tem esses casos de mulheres que conseguiram na justiça o direito de votar e de se candidatar. Mas só em 1932 é que, por lei, realmente se autorizou todas as mulheres a votarem e a se candidatarem. Mas antes disso, mulher não votava. Então, você tira metade da população brasileira. Aí sobrou os homens, tá? A outra metade da população, os homens. Só que, dos homens, você tira os analfabetos. Os analfabetos não podiam votar. Na verdade, sabe quando que analfabeto ganhou o direito de votar aqui no Brasil? 1988. 1988. Antes disso, analfabeto não podia votar. E aí, então você olha só, já tirei aqui dois grupos, né? Já tirei as mulheres, já tirei os analfabetos. Então, nisso já tirou, vamos jogar aí mais ou menos, já tirou uns 80% dos brasileiros. No final do século XIX. Né? E lembrando que no século XIX, a grande maioria dos brasileiros era analfabeta. Então, tem que considerar isso aí. Aí você tirava também os militares de baixa patente. Né? Por exemplo, quem tinha patente de soldado, cabo, sargento, tal, não votava também. Como é que é hoje no Brasil? Atualmente ainda tem alguns militares que não podem votar. Mas, na verdade, são poucos. Hoje em dia, que não pode votar é só os que estão no serviço militar obrigatório. Então, quando vocês aí, né, alunos, tiverem 18 anos, os meninos, né, até as meninas também, né, só que para mulher o serviço militar não é obrigatório, né, para os homens que é. Mas quando vocês tiverem 18 anos e estiverem em serviço militar e for ano de eleição, vocês não votam. Né? Só nesse caso. Quem tiver no serviço militar obrigatório, aí não vota. Aí vem a pergunta, né? Vem a pergunta. Por que militar antigamente não podia votar? E até hoje, né, quem está no serviço militar obrigatório não pode votar. E detalhe, não pode candidatar. Militares, para se candidatar, tem que entrar na reserva. Né, o que seria a reserva nas Forças Armadas? Né? A reserva seria uma aposentadoria. Né? Então, seria aposentadoria. Por exemplo, o atual presidente, Jair Bolsonaro, ele foi colocado na reserva, ou seja, entre aspas, aposentou, né? Ou seja, foi colocado na reserva com 33 anos de idade. Aí, no outro ano, ele já tinha ganhado como vereador para o Rio de Janeiro.
Mas antes ele não poderia entrar na política. Enquanto ele estava na ativa, né? Então ele não podia se candidatar. Ele podia votar, mas não podia se candidatar. Mas por que militar não, né? Por que para militares existem essas limitações, né, de participação na política? Porque a ideia é a seguinte, pelo menos é uma ideia que vem aí desde o século XIX, né? Aqui no Brasil, e muitos defendem essa ideia. O militar, ele tem que servir o país. A função do militar é servir o país, é defender o país. Seja na fronteira, ou então em situação de guerra, ou então em combate ao crime, enfim. Né? É defender e servir o país. Independente de quem governa. Então, a ideia é colocar limites na participação política dos militares, para que os militares tenham consciência de que eles devem servir o país independente de quem está no governo. Se o que está no governo é de direita, é de esquerda, é de centro, né, é liberal, é conservador, é socialista, é comunista, qualquer outro grupo. Independente de quem está no poder, os militares têm que defender e servir o país. Não à toa que o presidente, além de ser o chefe do executivo, né, o poder executivo aqui no Brasil, a nível federal, é o presidente, né? Ele também é o chefe das Forças Armadas. Então, né, o presidente, mesmo sendo civil, né, o que é o civil? É aquele que não é militar, né? Então, é basicamente isso, né? Ele sendo civil, ele é o chefe das Forças Armadas. E as Forças Armadas têm que defender e servir o país, obedecer o presidente, independente de quem esteja no governo. Por isso, tem tanta regra colocando limite na participação política dos militares. Mas no século XIX era pior do que hoje, né? Essa questão era muito mais limitado, né? E acabei falando de coronéis, coronelismo, controle, curral eleitoral. Elege quem? Deputados e senadores. Então, e elegia o presidente também, né? No caso. Elegia os governadores e tal. A população ia votar. Vamos lembrar aqui, mulher não votava, analfabetos não votavam, muitos militares, principalmente patentes mais baixas, não votavam. Então já sobrava pouca gente, né, da população podendo votar. E essas pessoas tinham um controle muito forte da parte dos coronéis. Então, até inclusive aqui embaixo, nesse quadro bege aqui embaixo, está explicando o que era o coronelismo lá. Quem eram os coronéis? Ricos, fazendeiros, militares e políticos. Então, né, vamos pensar neles aí como os coronéis. Controlando, né, o voto da população, a população elegia governadores, deputados, senadores, presidente, e os deputados e senadores apoiavam o presidente. E o presidente favorecia os governadores. Olha bem, olha as palavrinhas em preto aqui, ó, apoio, favorecimento, tal. Era tudo uma troca de favores. Era tudo troca de favores. Né? Só que aí, em relação a essas trocas de favores, e que vai gerar aí algumas políticas, né? Por exemplo, política dos governadores, política do café com leite, convênio de Taubaté, etc. Sobre isso vamos falar na próxima aula.